Eu queria cumprimentar aqui o desembargador Vieira Filho, que hoje está substituindo o desembargador Zé Jorge. Aconteceu um imprevisto com o desembargador Zé Jorge, eu queria comunicar a todos, e devido a esse imprevisto, ele não vai poder participar da sessão de hoje. Então, todos os processos da relatoria do desembargador Zé Jorge... Não são todos, não. Não? É assim. Não, vão ser adiados. Daqui a pouco a gente vai falar para dizer. É, porque esse tem um que vai ser, vai ser retirado e adiado. Tá. A secretária já vai aqui anunciar por nós o que acontecerá com os processos da relatoria do desembargador Zé Jorge, previsto para a pauta de hoje. Já que ele não pôde participar, foi convocado, então, para substituir o desembargador Vieira. Que de ele, desembargador Vieira, não estou lhe vendo aqui na Câmara. É porque não ligaram. Ah, não ligaram a sua Câmara. Vamos ligar a Câmara dele aí. Tá? O desembargador Vieira está na casa. E o desembargador Douglas Amorim. Bom dia. Estamos na hora. Tudo bem. Cumprimento aqui também o procurador de Justiça, doutor Carlos Avelar. E os desembargadores, e a todos. Prestigiando essas nossas sessões. Cumprimento os demais advogados presentes na sessão. Cumprimento também, já começou a gravar, meus amigos. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Web, a nossa secretária muito dirigente, Patrícia. E hoje, neste 13 de julho de 2023, estou declarando aberta esta que é a 17ª sessão ordinária deste ano de 2023, referente à 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como, ao mesmo tempo, da 4ª Câmara de Direito Privado aqui do tribunal. Né? Sobre a ata da sessão anterior, desembargador Douglas, a ata da sessão anterior está todo mundo de acordo? Estando, estou declarando aprovada a ata. Também, como não existe nenhum processo extra-pauta, nós vamos passar a dar prioridade àqueles processos que os advogados requereram, inclusive sustentação. Nós vamos começar hoje aqui pela pauta da 4ª Câmara de Direito Privado, que todos os processos são da minha relatoria, não tem nenhum da relatoria do desembargador Zé Jorge, nem do desembargador... Melo Ribeiro, o dela vai ser retirado. Qual? Doutora Camila. O processo Sim. dela vai ser retirado de pauta, é o 12º da pauta. Eu queria comunicar que, então, sendo assim, para poder a gente dispensar os advogados que estão aguardando os processos do desembargador Zé Jorge, nós vamos iniciar, então, pelos processos da 6ª Câmara Cível, onde o desembargador Zé Jorge tem alguns processos. Então, eu passo aqui a palavra à nossa secretária, Patrícia, para dizer aos senhores advogados para quando serão adiados os processos da relatoria do desembargador Zé Jorge. Bom dia. O 12º processo é o 00642010-2012-810-001. As partes FAA de Souza Representações Limitada e apelado Condor S.A. Esse está sendo retirado de pauta. Tá ok, doutora Camila? Está sendo retirado, tá? Ok. O que significa que será feita uma nova publicação, certo? Tudo bem. Certo. Agora, os processos, o 9º, 10º, 11º, eu vou falar os números, tá? E o 5º ficarão adiados para a sessão do dia 27/7. Os números dos processos são esses. O 5º é o 082413876, operadora de shopping center Lua Nova, Vande Fernanda e outro. 9º, 8004 34 2020 810
0071, José Baldoino da Silva Nery e Ministério Público. Processo número 10, 0000-606-17-2010-810-0101, Barberino Limitada e contra Antônio Carlos Frazão Marinho. 11º, 085-6127, 10/2016-810-001, apelante equatorial, apelado Luiz Henrique Pinheiro. Esses vão ficar todos adiados para o dia 27 e eu vou fazer uma nova republicação, certo? Os processos, o 6º é o 0800-718-27-2018, 810-0115, apelante Maria das Graças Ribeiro Moura, apelados Bacabeira Empreendimento e Pedro Irã Pereira Espírito Santo. Esse vai ficar adiado para o dia 20/7. O 7º, 0800-602-42-2021-810-0074. Apelante Joana Oliveira, apelado Itaú Unibanco, o dia 20 também. E o 0800, oitavo, 0800-782-27-2021-810-0052, apelante Antônio José Araújo Guterres e apelado município de Pinheiro. Esse ficará adiado também para o dia 20/4. Eu vou deixar já todas as sustentações, não precisa mais, o link é o mesmo, tá? E vão ficar nos mesmos nomes. A não ser que 20/7, né, doutora? Tudo certinho. Da doutora Camila foi o Melo Ribeiro, foi o único que foi retirado de pauta, tá? Doutora, 20/7, né? Quem é que está falando? Camille Cordeiro. Quem? O processo 0800-602-42. Isso, 20/7. Obrigada, doutora. Tudo bem. Então, os senhores advogados já tomaram conhecimento dos adiamentos e das retiradas dos processos da relatoria do desembargador Zé Jorge. Por isso, se quiserem deixar a sessão, já estão podendo. Se não, vamos continuar aqui a nossa sessão. Então, dando aqui continuidade aos pés. Não, eu também quero logo anunciar que eu vou adiar também o processo da sexta. Está vendo, Patrícia? O terceiro processo da sexta, que é apelação de número 0273-51-2009. Apelante Francisco Edivaldo Cardoso Caldas. Apelado Clidenor Lopes Martins. Esse processo eu estou adiando para a próxima sessão. Né? Bom dia. É o terceiro da parte. Da Eu sexta. acho que é o meu. Isso, doutor Calel, né? Isso. Eu já vou deixar aqui seu pedido de sustentação para a próxima, tá? Tá. Fica para É que o dia, mesmo doutor? link, tá? Fica para que dia? Dia 20. 20/6, né? Ou do 7, né? Isso. Peraí, 20/7 é... Quinta-feira que vem. Mas não vai ter sessão. Vai. Vai ter só o virtual, não é? Quer ver? Não. Consulta. Não, desembargador. Eu estive olhando no meu, Não. Era da passada, você está confundindo. Foi no mês passado. no dia 20/7 vai ter sessão Vai, normal. normal. Mas se o senhor quiser fazer só por vídeo, eu boto Não, vamos adiar isso para outro dia. dia 27? Quer pro dia 27? 27. Tá, então eu republico ele. 27. Ele vai ser adiado para o dia 27. Dia 27, tá, doutor Calel? Tá ok, doutor. É o advogado do Do apelante, doutor. apelante. Doutor Calel. Francisco Calel Edivaldo. Alves Pérez. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui como é. É o Francisco, né? A parte. Isso, Francisco Edivaldo. O processo tem uma certa complexidade, tem que ter a sustentação. Eu não estou com ele aqui. Tá certo. Então, está adiado para o dia 27, certo? Isso, já coloquei aqui. Se preocupe. Muito bem. Esse é o da sexta. Vai ficar pronto o processo. Tudo bem. Vai também, sim.
Então, com isso, eu vou anunciar que é o pedido de preferência da sexta. Nós temos aqui quem? O quarto processo da pauta, que é justamente... Ver onde é que ele está aqui. Michele. Esse é a apelação de número 082-3925-43-2017. Esse aqui, o apelante é Michele Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira. O apelado é Moraes Imóveis Incorporação e Construção Limitada. Vai ter sustentação por parte O apelante. do apelante. A doutora... Doutor Cláudio. Doutor Cláudio. Cláudia Mendes Castro. Clauser. Doutor Clauser Mendes Castro Pinheiro, advogado do apelante. Não está na sala. Ele não está na sala? Não está na sala. Apesar de ter se candidatado para sustentar, não está presente. Mas, doutor Vieira, eu vou... Está vendo o desembargador Douglas, desembargador Vieira? Esse caso, eu até estou dando provimento a esse apelo. O que aconteceu? Aqui é aqueles casos de compra de imóvel, de apartamento, onde a empresa atrasou por um tempo razoável a entrega e, diante disso, o juiz condenou a empresa a declarar procedente de pedido de resolução, reconhecendo a quebra do pacto, a restituição de todo o valor pago pela parte demandante, corrigido monetariamente. Certo? O juiz determinou que a empresa devolvesse o valor pago devido ao grande atraso na entrega da obra. E declarou procedente o pedido de indenização por danos morais, entendendo a compatibilização do valor pedido com a extensão do transtorno causado para condenar as partes Moraes e o Wendel a um dano moral de R$ 8.000 e deixou de condenar em lucro cessante, porque a parte disse que, devido a isso, pagou aluguéis, né? E teve esse prejuízo. E aqui, a parte que adquiriu o bem, que não recebeu, está apenas recorrendo para que seja incluído também o lucro cessante, certo? E o que o juiz não incluiu. Eu aqui, depois de analisar esse caso com todo carinho, entendi que realmente é cabível esse lucro cessante no correspondente a 0,5% ao mês durante o atraso que foi a ser calculado na fase de liquidação. Certo? É assim que eu estou conhecendo e dando provimento a esse recurso apenas para condenar o apelado em lucro cessante no percentual de 0,5% ao mês de atraso, calculado sobre o valor atualizado desse contrato. Tá certo? Okay. O desembargador Douglas entendeu? Eu acompanho. Não. E o senhor também acompanha? Acompanha, presidente. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento. Parcial. Não, dado provimento, nos termos do voto do relator. O próximo pedido de preferência desses meus processos é o de número 1 da pauta. Eu vou anunciar aqui. É o processo de número 083-9545-2027. O apelante, nesse caso, é o Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. O advogado que está inscrito é da própria Equatorial, não é? O João Guilherme Queiroz. Doutor João Guilherme Queiroz. E a parte apelada é o PROCON. O advogado, hoje não está escrito nenhum advogado. Não, está escrito doutor João Guilherme. Ele tá só pela Equatorial. Isso. Certo? Muito bem. Diante disso, eu vou fazer um relatóriozinho aqui simples. Aqui, o que aconteceu, desembargador Vieira, desembargador Douglas? A Equatorial, o escritório de
esse escritório, deixa eu ver aqui. Trata-se de uma apelação interposta pela Equatorial, em sentença proferida pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública do Termo da Capital, que nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Alega aqui a Equatorial que o PROCON lhe imputou uma multa no valor de R$ 4.205, através de um processo administrativo em razão da falha na prestação dos serviços. Aduz que a nulidade dessa multa aplicada, tendo em vista que fora fundamentada em legislação que não se aplica à concessão do serviço público, e sim aquelas destinadas às instituições bancárias. Afirma que tem-se que não recai sobre a autora a obrigação legal de emissão eletrônica de das senhas de atendimento. Aqui aconteceu o seguinte: o PROCON, fiscalizando esse escritório da SEMAR, vou chamar de SEMAR, a Equatorial, constatou que as filas estavam muito grandes lá, que as senhas não funcionavam, a máquina de emitir as senhas não funcionava, de forma que o PROCON constatou que os usuários do sistema, os consumidores da companhia, estavam tendo muito problema para acessar as reclamações lá na SEMAR. Por isso, o PROCON abriu um procedimento administrativo, deu o direito à SEMAR de se pronunciar. A SEMAR não se pronunciando, o PROCON aplicou uma multa de R$ 4.205. Depois disso foi que a SEMAR entrou com um recurso administrativo que foi negado lá pelo PROCON. E, diante disso, é que a SEMAR, no caso a Equatorial, entrou com essa ação visando anular essa multa. E o juiz julgou improcedente a ação da SEMAR, mantendo a multa de 4 mil, porque realmente entendeu que o escritório lá da Equatorial estava com problemas nas máquinas de emitir senhas e tudo mais, e estava causando prejuízo aos consumidores. Por isso, o juiz julgou improcedente a ação para manter a multa de R$ 4.000 e poucos. Esse é o relatório. O advogado da SEMAR está com a palavra para, no prazo máximo de 15 minutos, manifestar. Bom dia, excelências. Bom dia. Aproveito para cumprimentar Vossa Excelência na pessoa do relator, desembargador Luiz Gonzaga, os demais colegas advogados, serventuários aqui do Tribunal de Justiça do nosso Estado e o membro do Ministério Público. Excelências, em apertada síntese, como já bem relatado do desembargador Luiz Gonzaga, foi uma multa que decorreu da aplicação do suposto defeito na máquina de emissão de senhas. Antes de mais nada, ser disso, e sei que também de conhecimento de Vossas Excelências, que os atos administrativos, claro que além de baseados pelo princípio da legalidade, são dotados de discricionariedade, né, e que o Poder Judiciário só pode intervir neles quando constatado algum vício de legalidade. Então, até mesmo para esclarecer o motivo da minha sustentação, não vou adentrar o mérito administrativo, até mesmo porque sei que isso não é incumbência do Poder Judiciário, mas sim com relação aos vícios de legalidade que a gente tem, que são dois, ao longo do procedimento administrativo. Certo? O primeiro, como já bem destacado o próprio desembargador Luiz Gonzaga no relatório, é justamente que a sanção, toda a fundamentação para a aplicação da multa foi baseada nas leis 8.722 de 2007 e 7.806 de 2002, que eu peço a devida venha para fazer a leitura das emendas. Quanto à lei 7.806, fala que dispõe para sanções administrativas a estabelecimentos bancários infratores de direito do consumidor, enquanto que a Lei 8.722 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de senha eletrônica na rede bancária do Estado do Maranhão e da outras providências. A Equatorial acabou sofrendo a sanção por conta da aplicabilidade da legislação pertinente ao setor bancário, mas sabemos também que nossa Constituição, no artigo 175, estabelece que a competência para legislar em matéria de direito regulatório relativa ao setor de energia elétrica é única e tão somente da União.
Não haveria como a empresa ter sido multada por normas que sequer aplicam ao setor de energia elétrica, porque ainda que se faça um grande esforço hermenêutico para tal, não é possível enquadrar essas legislações, ainda que por analogia, a uma empresa que atua em setor totalmente diverso. O segundo ponto é justamente porque a sanção administrativa foi aplicada por um servidor que sequer tinha competência para tal, né? E aí eu peço vênias, inclusive, para explicar essa questão, até porque estão incluídos no polo passivo dessa demanda o PROCON estadual e o PROCON municipal de Timon. Via de regra, esses órgãos atuam mediante acordo de cooperação, só que, com as devidas vênias, as leis do nosso Estado, principalmente no que dizem respeito aos procedimentos administrativos, estabelecem que o dever de aplicação de sanção, principalmente no que diz respeito à sanção pecuniária, é do diretor ou gestor do órgão e não recai sobre o coordenador executivo da unidade municipal, ainda que aquele ente municipal goze de autonomia para tanto, até mesmo porque a diretora do PROCON à época, em todo o estado do Maranhão, era a senhora Daltina Venâncio de Queiroga. Inclusive, o decreto 27566 de 2011 prevê no artigo 15º que cabe ao diretor ou gestor do órgão proferir decisão definitiva de sanção pecuniária. Inclusive, corroborando com isso, a Lei 9.784 de 99 prevê que não podem ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos. Ou seja, temos o primeiro visto de legalidade quanto ao embasamento da sanção, baseado em lei que só se opera e só se aplica perante instituição bancária, e no segundo ponto, quando proferir a decisão por um servidor que sequer tinha competência para tal. Inclusive, do mesmo modo, a Lei 8.959 de 2019, que estabelece as normas gerais para procedimentos administrativos dentro do Estado do Maranhão, prevê que as sanções que emanem de agentes incompetentes tornam inválido o ato administrativo e, portanto, a multa. Tanto prova, excelências, que toda a defesa do PROCON estadual, nesse caso, era baseada na ilegitimidade passiva do órgão, ilegitimidade essa que foi rechaçada em sede de sentença pelo magistrado do primeiro grau, inclusive reconhecendo a legitimidade ativa do PROCON Maranhão, o PROCON estadual, o que torna, consequentemente, inválido o ato assinado pelo coordenador. Em apertada síntese, esses eram os motivos e as razões da sustentação, os termos em que peço provimento. Agradeço também a disponibilidade de Vossa Excelência. Pois não. Olha, eu queria também registrar, obrigado, doutor, que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se apenas pelo conhecimento, deixando de opinar sobre o mérito desse fato. Exatamente. Está mantido, né, doutor Carlos Avelar? Ficou mantido, licença. Muito bem. Aqui deu para mais ou menos os desembargadores entender. O cerne dessa questão consiste na verificação da ocorrência ou não de ilegalidade na decisão proferida pelo PROCON e na aplicação da multa administrativa. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 55, legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os estados e os municípios fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas no artigo 55 e 60 do referido diploma legal, quer dizer, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o PROCON, órgão pertencente à estrutura administrativa estadual, possui função de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação de respectivas penalidades. Ressalto-se que é vedada a revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sendo possível apenas em casos excepcionais, quando manifesta a ilegalidade do ato, o que não apresenta no presente caso, ou seja, cabe ao Judiciário verificar, sim, a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais. Percebo, pois, que não há, por ora, nas alegações trazidas no bojo recursal, provas verossímeis que possam lastrear a legitimidade para a reforma daquela decisão do PROCON. Seria desarrazoado modificar aqui os efeitos de uma decisão sem conteúdo probatório suficiente para tanto.
Vale só pesar que o processo administrativo mencionado desenvolveu-se dentro da estrita legalidade, ponderando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inclusive apresentado recurso administrativo pela apelante, em que pese a alegação de violação do princípio da legalidade em virtude das leis estaduais serem destinadas a instituições bancárias, observo que da decisão carreada aos autos, que a fixação da multa levou-se em consideração o princípio da vulnerabilidade dos consumidores na relação de consumo e a caracterização da infração por parte da empresa recorrente. Desta feita, entendendo que o processo administrativo não apresentou vício quanto ao seu desenvolvimento processual, agiu com acerto aquele magistrado de primeiro grau quando indeferiu os pedidos da Equatorial. Eu trago aqui, nesse mesmo sentido, decisão desta Câmara, inclusive da relatoria do desembargador Zé Jorge, que diz que agravo de instrumento, processo administrativo, PROCON Maranhão, aplicação de multa à Companhia Energética do Maranhão, possibilidade, agravo conhecido e desprovido. Esse foi uma decisão proferida no ano de 2016 pelo desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. Logo, eu não vislumbro aqui fundamentos hábeis a reformar a sentença, somente porque a multa combinada foi arbitrada em valor proporcional e razoável. Por isso, eu estou conhecendo e negando provimento a esse recurso para manter a decisão de primeiro grau. É como eu estou votando, desembargador Douglas. Acompanho o relator. E o desembargador Vieira. Presidente, essa é uma matéria que nós já vimos, inclusive sobre a abrangência do PROCON a nível nacional, isso aí já é uma coisa já sabida. Nós temos até lei municipal que estabelece o limite máximo de uma pessoa numa fila. Então, também, como já há decisões da Câmara do nosso Estado, eu acompanho a relatoria. Tudo bem, então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. Esses eram da sexta, já tem mais alguma? Agora tem da... falta um processo da sexta. Pois não. Muito obrigado, doutor Guilherme. O próximo processo do pedido de preferência aqui é o segundo. Está certo. É apelação de número 080-0892-04, 2018. Apelante, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. O advogado também é a doutora Amanda Bonfim. Está na sala. E a apelada neste caso é a senhora Maria das Graças Soeiro. Neste caso, doutora Amanda está na sala. Doutora, queira se identificar, por favor. Doutora Amanda Maria Silva Bonfim, OBM 2958. Tá bem, doutora. É porque é o seguinte, eu pedi assim, porque eu estou dando provimento a esse recurso, por isso talvez seja desnecessário a senhora se pronunciar, fazer a sua manifestação, sustentação oral, certo? Se tiver de acordo, a senhora pode até renunciar à sustentação, não é verdade? O provimento foi provimento total? Veja bem o que aconteceu aqui, desembargador Vieira, desembargador Douglas. Essa consumidora, consta aqui dos autos o seguinte, que essa consumidora, Dona Maria das Graças, chegou a pedir na SEMAR que fosse desligada a energia da casa dela porque ela não ia consumir aquele produto durante algum tempo. Ela chegou a requerer isso na empresa. A empresa, então, desligou a energia dela. Passados uns meses, quando a empresa foi fazer uma inspeção, que ela faz isso de praxe, estava ligado direto, sem passar pelo medidor o consumo. Entendeu? Ela fez uma ligação direta lá. Então, com essa descoberta, a empresa apurou mais ou menos o consumo médio que ela fazia e calculou lá e botou, fez uma fatura no valor de 3.000, deixa eu ver aqui quanto foi o valor exato,
fez aí passou a cobrar dela essa energia não faturada. Vou ver exatamente qual foi o valor que eu estou aqui vendo. Ela lembra aí, doutora? O valor foi R$ 3.165. Então, a Companhia Energética Equatorial apurou que a senhora devia 3 mil e pouco. Então, o juiz lá, entendendo diferentemente que não chegou a ser feita uma perícia no medidor, o juiz julgou procedente em parte essa decisão, essa ação, condenando a SEMAR a extinguir a conta, o débito. E não deu também dano moral. Fez só dizer o seguinte: esse débito de R$ 3.165, ele não deveria ser mais cobrado. É um débito, ele transformou em inexistente, porque a empresa deveria ter convocado ela para ver o medidor, fazer perícia e tudo mais. Como não fez isso, deveria anular, o juiz resolveu anular o débito. Mas acontece que aqui não é a discussão da medidor. Não precisava ser feito perícia em medidor. Simplesmente o medidor não estava atuando. Ela fez a ligação direta. Por isso, eu estou aqui dando provimento a esse recurso para manter a cobrança de 3 mil e pouco, porque não há necessidade de perícia. Excelência, só uma ressalva. Houve condenação em danos morais, tá? Houve condenação em 2015. Não, o juiz lá nem condenou em danos morais, não foi isso, doutora? Condenou, sim. Condenou, excelência. Houve condenação em 2015. Condenou em danos morais. Condenou em danos morais realmente. Então, eu estou julgando improcedente toda a reclamação da dona Maria das Graças. Pronto. Estou julgando improcedente total. Tanto o dano moral que não existe, e a cobrança deve ser mantida. Tanto é que ela estava até já pagando essa cobrança. Ela foi lá para poder ser religada à energia, ela fez um acordo e estava pagando parceladamente essa despesa. Mas aí um advogado deve ter convencido ela de preocupação. E o juiz condenou, então, a excluir o valor, ainda condenou um dano moral, verdade. E eu estou totalmente improcedente. Gonzaga. Ei, por não. Só para, Carlos Avelar, só para confirmar o parecer do Ministério Público. Assim, o seu parecer também é nesse sentido. No mesmo parecer do Ministério Público. Provimento do recurso. Sim. Parecer no Ministério Público é nesse mesmo sentido, de julgar improcedente a ação, dando provimento ao recurso, para tudo, julgar improcedente a ação. E assim, doutor desembargador Douglas, o senhor entendeu? Entendido, como é que o senhor vota? Eu entendi muito bem, eu voto com o relator, sim. O senhor está acompanhando o relator pelo provimento total do recurso. E o desembargador Vieira? Senhor presidente, me esclareça uma coisa. Ela pediu à Equatorial que essa luz fosse desligada? Que? Ela pediu que essa luz... Foi água, não foi? Foi a luz, a energia. Ela fez o requerimento dizendo que... Ela requereu a SEMAR que fosse desligada a energia por um período. E a SEMAR desligou? A SEMAR desligou. E ela depois fez a ligação direta, sem passar pelo medidor. Acompanhe o relator, presidente. Então, por votação unânime, foi dado provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Perfeito, excelência. Esses eram os processos da 6ª Câmara Civil. Agora nós vamos passar ao da 4ª Câmara de Direito Privado. Que o primeiro processo, que é o de número 080-2028-66-2022, ele é apelante ao Banco Pan e apelado a Raimunda Nonata Pereira de Almeida. Eu estou adiando esse processo também para a próxima sessão do dia 27. Está vendo? 27/7. A advogada está presente? Presente, excelência. O 1 adiado para o dia 27, né? É. Certo. O segundo processo, que é
A apelação de número 081-3695-76-2022. Aqui o apelante é Sebastiana Soares da Silva. O apelado é o Banco Pan. Também é a senhora que está inscrita? Também sou eu, Excelência. Um, Pois dois, não, três. aqui a senhora está inscrita, porque aqui quem está apelando é Sebastiana. O banco é a Eu- parte apelada. Exatamente. Só para não ficar sem nada. Enfim, já tinha umas outras aí. Como é o seu nome, doutora Ramírez? Me faça o favor de se identificar. Meu nome é Ramine Cordeiro Soares Siqueira, minha OAB é de Alagoas, 16110, Excelência. Mas ela vai no processo. Muito obrigado. Então, é o seguinte, doutora, desembargador Douglas Desembargador Vieira, aqui, a dona Sebastiana é que está apelando de uma decisão que o juiz julgou improcedente o pedido dela de empréstimo consignado. Eu, verificando esta situação, entendi que realmente o contrato que o banco trouxe para os autos é um contrato devidamente legal, com a anuência dela, com testemunhas, com depósito na conta dela, de forma que aqui o juiz julgou improcedente esse pedido diante da prova trazida pelo banco, e eu estou confirmando essa decisão, porque realmente o empréstimo foi legal, totalmente conforme manda os contratos. Por isso, eu estou negando provavelmente esse recurso da dona Sebastiana. Senhor Douglas. Acompanhe o relator. E o desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Tudo bem. Então, por votação unânime, foi negado o provimento. O último processo dessa nossa pauta de hoje é a apelação de número 080-3904-68-2022. O apelante é Manuel Bispo Pereira Calista. E o apelado também é o Banco Pan. Neste caso, o juiz lá também, verificando a regularidade do processo e entendendo que isto aqui já é aquelas ações exageradas, que o advogado lá entra com várias ações destas lá na comarca, isso aqui é da comarca de onde? Da Vara de Codó. O juiz, além de julgar improcedente a ação, condenou a parte, o seu Manuel, a uma multa por litigância de má-fé. Realmente, o processo era para ser julgado improcedente, porque a prova está nos autos de que o empréstimo foi solicitado e o dinheiro foi depositado na conta do consumidor. Por isso, a ação deve ser realmente julgada improcedente. Mas aqui nós, eu, o desembargador Douglas, o desembargador Zé Jorge, temos tirado essa litigância de má-fé, porque entendemos, neste caso, que ainda não são daquelas ações predatórias. Um caso ou outro que aconteceu lá em Codó. Por isso, eu estou aqui julgando, dando parcial provimento, apenas para retirar a multa por litigância de má-fé. No mais, confirmando a sentença pela improcedência. Como voto? Desembargador Douglas. Estou de acordo. Voto com o relator. O desembargador Vieira Filho. Acompanhe. Então, pronto. Então, com isso, esses eram os processos da minha Excelências, muito relatoria. obrigada. Peço licença para me retirar. Bom final de sessão. Ou não, doutora Ramírez? Esses eram os processos da minha relatoria. Hoje não tinha processo da relatoria do desembargador Douglas e do desembargador Zé Jorge por adiado. Por isso, eu aqui agradeço a presença de todos os que desta sessão participaram, perguntando se tem algum outro assunto a tratar nesta sessão, algum dos senhores. Como não tem, eu estou dando por encerrada a sessão de hoje, agradecendo a presença do desembargador Vieira, que veio substituir o desembargador Zé Jorge, agradecendo a presença do desembargador Douglas e do procurador Carlos Avelar, bem como da nossa secretaria e demais funcionários aqui deste gabinete. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, eu agradeço a todos.